Boa noite a todos. Vamos começar o nosso culto de adoração ao nosso Deus dessa noite. Mas antes, o nosso querido sorteio, né? Para não perdermos o costume. Vamos lá, o nosso sorteio de hoje. Ó, irmã, tá pegando, hein? Pegou o número? De 1 a 50. O pessoal que já ganhou não vale ganhar então, hein? Vamos lá. Aí. Vamos lá, primeiro número. 50. Próximo número. 37. Ninguém? Ô, Mário, você não ganhou ainda essa semana, né? Vem cá, vai, Mário. Vamos lá, o próximo número. 17. Próximo número. 20. Ô, meu irmão, você não tinha ganhado ainda, né? Ah, escolhe. Então troca com ele, né? Então dá para alguém. Bom, vamos cantar um hino então? Vamos cantar o hino 295. O hino da semana. Hino número 295, tudo entregarei. Vamos ficar em pé? Cristo, a ti entrego tudo, sim, por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei, tudo entregarei. Cristo, a ti entrego corpo e alma, eis aqui. Este mundo mas nego, quero dedicar-me a ti. Tudo entregarei. Sim.
entrego. Que prazer, ó meu Senhor. Paz perfeita, paz completa. Glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de joelho para uma palavra de oração. Agradecemos a Ti, Senhor, as bênçãos concedidas até o presente momento. Agradecemos, pois o Senhor tem cuidado de nós e tem nos oferecido o Teu Santo Espírito para nos ajudar a trilhar nesse caminho. Queremos, Senhor, entregar a Ti o nosso coração, as nossas vidas, todo o nosso tempo. Pedimos, Senhor, que nos capacite para que façamos isso, para nos entregar a Ti sem reservas. E naquele dia da volta de Jesus, estarmos prontos. Pedimos, Senhor, que nos abençoe para trilhar esse caminho e que também abra o nosso entendimento nesta noite para que possamos compreender, Senhor, o que o Senhor tem para nos dizer. Pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém. Irmãos, ainda vamos louvar o nosso Deus? Coloca para mim o hino 12 aí. Nós vamos cantar assentados mesmo. Vinde, povo do Senhor, adorai-o com louvor, ao Deus Trino exaltai, a Jesus, a Deus o Pai, e ao Espírito de luz, que em bondade nos conduz. Vinde, povo do Senhor, adorai o Deus de amor. Observemos com fervor esse dia do Senhor, pois as bênçãos lá do céu aos fiéis as prometeu. Atentai a sua voz, com amor falar a nós. Vinde, povo do Senhor, exaltai o Criador. Quando a igreja se tornar triunfante lá no lar, nossas lutas findarão e virá a redenção. Mal e dor ficando atrás, reinará amor e paz. Vinde, povo do Senhor, aclamai o Obrigado, Ricardo. Nessa noite nós temos aqui a presença do Marcos Oliveira. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui na nossa igreja. Ele também faz parte, você que nos acompanha pela internet, ele também faz parte da equipe
de Mordomia Cristã, juntamente com o pastor Coelho, aqui da Associação Paulista Leste. Meu querido, que Deus te abençoe a partir desse momento, que o Espírito Santo o ilumine, e esses momentos que seguem são seus. Amém. Eu quero, logicamente, estender o meu boa noite a todos vocês, que a paz de Cristo possa estar presente no meio e no seu coração nessa noite. Eu vou ficar aqui embaixo, porque nós estamos aqui, ficamos no mesmo patamar. Como o irmão colocou, meu nome é Marcos Oliveira, eu sou da igreja do Jardim Coimbra, aqui próximo do distrito de Vila Ré, ali com o pastor William, e nós estamos fazendo esse trabalho, que eu julgo um trabalho muito bonito, falando de um tema bastante difícil para algumas pessoas, que é o tema sobre mordomia cristã. Eu muito cedo aprendi esse tema, e eu vejo que esse tema é um tema muito importante para os nossos dias. E hoje nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida espiritual, com a graça de Deus, porque nós vamos falar da palavra de Deus. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, um texto talvez bastante conhecido por todos nós, mas vamos fazer uma pequena reflexão. 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas 7. E no versículo 15 e 16, nós vamos ler aqui o que está nos dizendo. Diz assim, olha: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E eu louvo a Deus por isso, porque algum tempo atrás alguém veio aqui, talvez aqui, eu não tenho a noção de qual foi o pastor que dedicou esse tempo, mas certa vez teve aqui uma grande reunião, onde esse templo foi dedicado para que a todos que viessem aqui adorassem a Deus. E quando eu leio esse texto, eu vejo que Deus escolheu esse lugar, para que o nome dele seja exaltado, seja adorado. E eu gosto de pensar que, como está dizendo aqui, os ouvidos, os olhos de Deus estão atentos aos sábados, às quartas-feiras. O que está dizendo a palavra de Deus? Todos os dias. E eu gosto de pensar que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito poder, Ele está olhando para mim e para você aqui nessa noite. Nós vamos tratar de um assunto, gostaria de colocar aqui no telão, por gentileza, um tema sobre adoração. Vamos aqui esperar um pouquinho. Mordomia, muitas vezes quando a gente fala em mordomia, as pessoas já remetem a mente para a questão financeira, a questão do dinheiro. Mas mordomia é muito além disso. Mordomia é adoração. Eu gosto muito desse texto, segunda parte do texto Apocalipse 14, versículo 7, que diz assim: e adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Queridos, eu quero trazer vocês nessa noite para vocês pensarem que mordomia é adoração. Quando a gente fala de dízimo, quando a gente fala de oferta, nós temos que trazer a nossa mente para a questão da adoração. E antes de entrar no tema, da gente discorrer o tema, eu vou passar aqui algumas fotos, algumas paisagens. Eu queria que vocês meditassem nessas paisagens que nós vamos passar aqui. Vamos ver se eu consigo acertar aqui. Está desligado. Vamos lá. Lençóis maranhenses. Eu não vou falar aqui das paisagens. Aqui, por incrível que pareça, é na China. É muito interessante. Aqui é perto da gente aqui. Mas enfim, eu não vou falar, senão a gente vai perdendo um pouco de tempo. Mas só para a gente meditar no Grande Canyon. Eu vou parar aqui. Eu gosto muito dessa... Aqui será que tem um... Não tem, né? Tem um laser? Não tem, né? Mas vocês estão vendo ali no bico daquela rocha ali, as pessoas estão ali olhando? Esse lugar é na Noruega, é um lugar que eu espero em Deus conhecer.
falam que esse aí é o grande púlpito. As pessoas ficam contemplando a natureza de Deus. Olha que interessante essas rochas, parece até franjas, né? Todas esculpidas. E quem esculpiu tudo isso? Deus. Aqui nós conhecemos, aqui na América do Sul. E eu gosto muito dessa paisagem. E mais dessa aqui, olha. Olha que lindo bosque, cheio de flores. Adorai o Deus que fez a terra, o mar e as fontes das águas. E que fez também as estrelas. Nós não podemos também deixar de contemplar as estrelas. Eu gosto muito dessa paisagem. Por quê? Eu estou com 50 anos. Se Deus quiser, agora em setembro, eu completo 51 anos. E eu nasci aqui muito próximo de vocês, num lugar chamado Jardim Coimbra, um bairro aqui muito próximo. Quando meu pai se mudou para lá em 60, eu nasci em 64, ele se mudou em 63, o bairro estava começando. Hoje é uma pequena cidade, tem até banco lá. Eu falo assim, poxa, só não tem ainda o semáforo. Mas quando eu tinha lá meus 9, 11 anos de idade, as ruas do bairro eram rua de terra. E eu gostei muito, porque nós nos divertimos muito, né? Brincamos muito. E era gostoso, porque na minha casa tinha muro. E a gente sentava no muro para conversar com os nossos amigos. Hoje você não vê mais casa com muro. Quando você fala de muro, as pessoas nem sabem o que é muro. Porque hoje nós ficamos... A casa do meu pai hoje mudou muito. Hoje é toda cheia de grade. Parece uma prisão. Mas na minha infância, a gente sentava no muro. A gente corria na rua, a gente subia nos pés de fruta, porque as casas tinham um quintal maior, então, geralmente as casas tinham frutas. Mas uma coisa que eu ficava muito encantado, é que na rua de casa não tinha a luz, a gente chamava de luz mercúrio, era a luz de mercúrio. Hoje tem a luz agora, até ouvi hoje na CBN, que eles vão trocar as luzes da cidade, vão colocar aquelas LEDs, que são mais baratas, e, enfim, fica a questão do meio ambiente. Mas naquela época, na minha rua não tinha ainda a luz mercúrio. Depois de muito tempo, quando começou a asfaltar, veio a luz mercúrio. E a rua de casa, ela era alumiada pelas lâmpadas. Aquela lâmpada do Thomas Edison, que agora já não existe mais, né? Eles tiraram de circulação. E as ruas eram alumiadas por essas lâmpadas. Então era muito gostoso quando nós tínhamos aquele céu estrelado, e nós andávamos nas ruas olhando para cima, contemplando as estrelas. Todas as pessoas, as crianças, por exemplo, quantas vezes a gente ficava pesquisando aonde estava o Cruzeiro do Sul, aonde estavam as Três Marias, e era a nossa brincadeira. Eu estou vendo aqui algumas pessoas balançar a cabeça, e eu acho que vocês faziam a mesma coisa, né? O tempo foi passando, infelizmente nós vivemos agora numa cidade, e é muito difícil as pessoas olharem para cima. É bem verdade que as pessoas agora só olham para baixo. Você anda no metrô, você anda na rua, as pessoas olham para a mão, porque fica com o WhatsApp, o iPhone, né? As pessoas não olham mais para cima, não contemplam mais a criação de Deus, né? E além de não olhar para cima, as pessoas também não se falam, não se conversam. As pessoas estão mais individualistas. E quando eu olhava, pode voltar por gentileza? Quando eu olhava para o céu, eu me perguntava, às vezes eu subia na laje de minha casa, eu deitava e ficava ali olhando as estrelas, né? E quando eu olhava as estrelas, eu falava assim, será onde é a casa de Deus? Crianças têm um pensamento assim, né, interessante. Será que Deus, quando Ele olha para mim, Ele me vê como eu estou vendo as estrelas? Eu ficava pensando sobre isso. A gente cresce e toda essa coisa bonita, muitas vezes fica para trás, né? E certa vez eu estava estudando a palavra de Deus e eu encontrei esse texto. O Senhor olha do céu, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Salmo 33, 13. E aí eu pude entender que Deus, aonde Ele está, Ele olha de lá e vê cada um de nós aqui nessa terra. Agora eu queria vou passar um pequeno filme, eu queria que você se inserisse nesse filme, para saber, nesse universo, quem somos nós. Presta atenção, depois a gente vai entender por que eu estou falando sobre isso. Presta atenção nesse filme, talvez você tenha visto, mas olha só, partindo da Lua,
como se colocasse todos esses astros, né, esses planetas um ao lado do outro, para a gente ver a dimensão do tamanho dessas coisas que estão flutuando no universo. Aí está a Terra, e a Terra agora comparada com os outros planetas. O Sol, olha para onde foi a Terra. E olha agora as estrelas que já são conhecidas aqui no nosso sistema solar, né? E essa é a maior estrela já conhecida aqui no nosso sistema solar. Essa estrela tem aproximadamente 2.800.000 quilômetros. Imagina, olha ela comparada com a Terra. Olha a Terra onde ficou. 2.800.000 quilômetros. Imagine você, se nós pudéssemos dar uma volta em torno dessa estrela com um avião que anda aproximadamente 900 quilômetros por hora, nós levaríamos aproximadamente 1.100 anos para dar uma volta nessa estrela. Queridos, essa é uma das centenas, bilhões de estrelas que estão no universo. E o que é mais interessante, tudo isso está apoiado aonde? Está flutuando no espaço. Flutuando no espaço. Eu vou passar mais um slide aqui. E aí a gente começa a entender aonde nós estamos. Muitas vezes a gente pensa que a Terra é um negócio gigantesco. Quando a gente voa de avião por sobre a Terra, a gente vê, nossa, mas como tem terra? Mas quando a gente para fazer essa comparação, a gente vê que a gente é um grãozinho. E olha que interessante. Pode voltar com o texto? Vou voltar, deixa eu passar tudo isso aqui. Nós vimos aqui, que o Senhor olha do céu e vê todos os filhos do homem no lugar de sua morada, e observa todos os moradores da terra, os bons, os maus, todos. Mas olha esse texto aqui em Salmo 34. O olho do Senhor repousa sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Sabe o que esse texto diz para mim? Que a despeito de Deus olhar lá da sua morada e ver todas as pessoas desse planeta Terra, quando ele encontra um filho que busca fazer a vontade dele, ele se demora. E ele fica com os seus ouvidos e os seus olhos atentos. E eu gosto de pensar que nesse momento, lá aonde Deus está, Ele está olhando para cada um de nós. Porque nós estamos aqui porque nós reconhecemos esse Deus Criador, esse Deus Todo-Poderoso. E Ele se demora para contemplar a cada um de nós. Assim eu gosto de pensar. Muito bem, vamos para frente. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que andam em reto caminho, esse me servirá. Salmo 101, verso 6. O nosso tema, tem mais um tema. João 4, 23, tem mais um texto. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Queridos, essa semana nós estamos estudando sobre mordomia. Talvez os meus amigos que passaram por aqui também já falou um pouco sobre o tema dízimo e oferta. Mas como eu falei para vocês, eu quero trazer esse tema no sentido da adoração. Muitas vezes quando a gente fala de dízimos e oferta, a gente sempre fala em recursos financeiros. Porque a gente dá um dinheiro para a igreja. Não vamos pensar dessa forma. Vamos pensar no sentido de adoração a esse Deus soberano, esse Deus criador dos céus e da terra. Dízimos e oferta, atos de adoração a Deus. Quando a gente fala de adoração, a pergunta que vem, o que significa a palavra adoração? O que significa a ação de adorar a Deus?
Aí eu gostaria da participação dos amigos. Alguém pode me ajudar a falar o que é a adoração? O que nós entendemos como adoração? Passar um tempo com Deus? Muito bem. Sem dúvida. Amém. Muito bem, muito bem. Alguém ia falar mais alguma coisa? Obediência. Muito bem. E aí, logicamente, a gente vai lá no dicionário. E o dicionário diz o seguinte para a gente: adoração, ato de adorar, ou seja, prestar culto, é o que nós estamos fazendo aqui. Amor profundo e respeito a Deus. Muito bem. Diferente de louvor. O que é o louvor? Às vezes a gente mistura as coisas, né? Mas nós podemos prestar adoração e também prestar louvor a Deus. Mas o louvor, o que seria o louvor? Alegria. Alegria te dá o que? Exaltação. Perfeito. Um ato de reconhecimento. Muito bem. Da mesma forma, tem a definição: exaltar, engrandecer, celebrar, elogiar, glorificar, prestar homenagem. Quando a gente vem cantar um hino aqui, nós estamos o quê? Homenageando a Deus. Agora, tem um ponto. Louvar. Muitas vezes o homem pode louvar o outro homem. Por quê? Por exemplo, esses cantores seculares, quando estão se apresentando, as pessoas ficam lá celebrando, né? Ficam lá glorificando, elogiando, né? Então, o homem pode louvar outro homem, mas o homem jamais pode adorar outro homem. Por quê? Porque a palavra nos diz, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele dará culto. Isso aqui é um texto que o próprio Jesus falou, né? Muito bem. Quem é Deus para você? Se nós devemos adorar a Deus, a pergunta que a gente faz: quem é Deus para mim hoje? O que Deus representa para a minha vida nos dias de hoje? Por que essa pergunta? Fala assim, mas o Marcos acho que não está muito bem. Sabe, queridos, muitas pessoas, ela coloca na sua frente alguns objetivos. Já viu aquela pessoa, eu esqueci o nome em inglês, eu vou falar aqui, eu vou falar errado. Aquela pessoa que trabalha demais, ela é viciada no trabalho. Para ela o trabalho, para ela Deus é o trabalho. Outras pessoas são assim, totalmente voltadas para ganhar dinheiro. Então ela dorme, acorda, come, pensando como ganhar dinheiro. O dinheiro passa para ser na vida dela o seu Deus. Outras pessoas têm a família assim como uma coisa mais importante da vida dela. Veja, nós devemos proteger, amar a nossa família, mas muitas vezes as pessoas têm assim um comportamento fora do comum. Tudo que nós colocamos na nossa vida como objetivo passa a ser um Deus em nossa vida. Logicamente que nós cristãos sabemos que Deus é o Criador dos céus e da terra. Em Colossenses 1,16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis e as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Amém por isso? Deus, Criador de todas as coisas, inclusive cada um de nós. Muito bem. Dízimos e oferta. Quando eu devolvo o dízimo, reconheço Deus como o quê? Como o Criador do universo. Reconheço Deus como o Senhor de quem? Da minha vida. Se tudo isso foi criado por Deus, a minha vida, inclusive, é de Deus. E quando então eu devolvo o dízimo, eu estou reconhecendo a soberania desse Deus na minha vida. Entenderam isso? E as ofertas?
Muito bem. Quando eu dou a oferta, reconheço o sacrifício de Jesus na cruz. Conselho sobre mordomia diz assim: a oferta é essa a única maneira em que nos é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus, e não proveu outra. Veja, queridos, o dízimo eu reconheço Deus como soberano, criador da minha vida. E quando eu dou a oferta, eu estou reconhecendo esse Deus como o meu redentor, através do sacrifício de Jesus. Muito bem. Por que esse tema? Por que a gente está focando na questão dos dízimos e das ofertas? Porque, lamentavelmente, como todas as doutrinas da Escritura, o dízimo também está sendo atacado, mesmo no seio da igreja, sendo tais ataques ajuntados a uma velada ou explícita resistência à organização, devido a eventuais erros que possam estar sendo cometidos em seu seio, ou mesmo por injustificada suspeita de que as coisas não estão sendo bem dirigidas. Muitas pessoas pensam dessa forma. Alguns têm sentido mal satisfeito e dito: não devolverei mais o dízimo, pois não confio na maneira por que as coisas são administradas na sede da obra. Roubarei, porém, a Deus por pensardes que a administração da obra não é correta? Apresentai vossas queixas francas e abertamente, no devido espírito, e as pessoas competentes, solicitai em vossas petições que se ajudem as coisas e ponham em ordem, mas não vos retire da obra de Deus, nem vos demonstreis infiéis, porque outros não estejam fazendo o que é correto. Conselho sobre mordomia, página 93. Isso é um texto forte para a igreja. Olha outro texto aqui. Nomeie a igreja pastores ou ancião que sejam dedicados ao Senhor Jesus, e cuidem esses homens de que se escolham oficiais que se encarreguem fielmente do trabalho de recolher o dízimo. Se os pastores não se demonstrarem aptos para o cargo, se deixarem de apresentar à igreja a importância de devolver ao Senhor o que lhe pertence, se não cuidarem de que os oficiais que estão sob as suas ordens sejam fiéis e que o dízimo seja trazido, estão em perigo. Estão negligenciando uma questão que envolve uma bênção ou maldição para a igreja. Devem ser afastados de suas responsabilidades e outros homens devem ser experimentados. Conselho sobre mordomia, página 106. Irmãos, são declarações bastante fortes. Opa, vamos lá, mais uma. Trevas penetram na igreja, de que forma? Alguns deixam de educar o povo a cumprir com todo o seu dever. Pregam a parte da nossa fé que não cria oposição ou desagrados aos ouvintes, mas não declaram toda a verdade. O povo aprecia-lhe a pregação, mas há falta de espiritualidade porque as exigências do Senhor não são atendidas. Seu povo não lhe dá em dízimo e oferta o que lhe pertence. Este roubo a Deus, praticado tanto pelos ricos como pelos pobres, traz trevas à igreja. E o pastor que com elas trabalham e não lhe mostram a vontade de Deus, claramente revelada, é condenado com o povo por negligenciar o seu dever. Isso está lá, a revista Review and Herald, a revista adventista, 8 de abril de 1884. Eu sei que são temas pesados, mas são temas que a igreja precisa saber. A igreja precisa entender. A questão do dízimo é uma coisa muito, muito sagrada, muito importante, principalmente para os nossos dias. O que é o dízimo? Eu aqui coloquei só uma parte, a gente conhece isso, né? O dízimo, etimologicamente, significa a 10ª parte de algo. O uso normal dessa palavra tem duas conotações, uma secular e uma religiosa. A gente poderia até entrar na parte secular, na parte história do dízimo. É muito interessante, porque no passado, por conta dessa distorção, hoje nós entendemos o dízimo de uma forma totalmente distorcida da palavra de Deus. No passado, os reis e vários governos, eles impunham o dízimo à sociedade. Você não tinha a liberdade de adorar a Deus através do dízimo. Você era obrigado a pagar uma taxa para o governo.
geralmente era um percentual, muitas vezes 10%, menos de 10%, mas isso é uma conotação secular. Mas eu quero ficar na conotação religiosa, que significa a 10ª parte das rendas do cristão. Muito bem. Queridos, aqui é uma conversa, e se vocês tiverem qualquer questão, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Dízimo foi instituído somente para os hebreus? Por que essa pergunta? Eu me batizei tem aproximadamente 14 anos. E quando eu me batizei, eu trabalhava num banco. E eu vivia uma parte aqui em São Paulo e uma parte no Rio de Janeiro. E aí, quando eu cheguei lá com os meus amigos, eu falei, olha, eu vou me batizar sábado que vem, lá em São Paulo. E aí, lógico, na roda de amigos, você sempre tem 3 tipos de pessoa. Uma delas virou para mim e falou assim, quer dizer que agora você vai dar dinheiro para o pastor? A primeira pessoa falou dessa forma. E aí, logicamente, você tem que escutar e ficar quieto. Uma outra falou assim, mas a sua igreja, você dá dízimo para a sua igreja? Eu falei, realmente, eu devolvo dízimo. Mas você vai devolver porque você está sendo batizado? Eu falei assim, não, eu já devolvo há muito tempo. O dízimo é uma ação que todo o ser humano deveria fazer. Mas como assim? Aí o outro me perguntou, mas os dízimos não está na Bíblia que o dízimo lá é para o povo hebreu? E aí a gente começou a estudar um pouco sobre isso. E o que vocês acham? O dízimo foi instituído para o povo hebreu? Primeiramente sim, depois foi instituído para as outras pessoas. Olha que interessante, quando a gente vai na palavra de Deus, lá no livro de... Opa, eu sempre aperto o botão errado, né? Desculpa. Lá em Gênesis, capítulo 14, 20, Abraão, ele ganhou a batalha. E por ele ganhar a batalha, ele então foi até Melquisedeque e devolveu o dízimo de tudo que ele havia conquistado. Certo? E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Aí, só um ponto. Abraão foi aquele homem chamado por Deus e através dele viria uma grande nação. Nesse momento ainda não tinha o povo de Israel. Então, o dízimo foi instituído para todos os seres humanos. E, logicamente, se nós fizéssemos um trabalho aqui mais profundo, a gente vai ver que antes de Abraão, já as pessoas devolviam os dízimos. Mas, enfim, depois a gente vê lá Jacó, que foi o neto de Abraão. Jacó, nós sabemos da história, ele saiu da casa dele com um cajado e uma sacolinha, talvez ali um alimento. E quando ele voltou da sua casa, quando ele encontrou o seu irmão, a gente viu que Deus abençoou ele de tal forma que ele tinha lá muitos bens, né? E ele tinha feito uma promessa com Deus, de tudo que me concederes, certamente eu darei o dízimo. Muito bem, vamos andar um pouquinho mais. O dízimo é um pedido de Deus ou do homem? Mas é o pastor também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Então o dízimo é santo e é de quem? Do Senhor. Não é do pastor, não é da igreja. Muito bem, tem um outro, em Provérbios 3:9 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Isso é um pedido de Deus para cada um de nós. É um pedido de Deus para o homem. Muito bem, propriedade de Deus. Aqui eu faço uma analogia muito interessante. Para mim, eu acho interessante. Por quê? Porque Deus, ele havia criado o Jardim do Éden, todas as coisas. Assim, com um carinho, com um amor maravilhoso. E quando estava tudo pronto, ele criou Adão e Eva e colocou dentro daquele jardim. E falou, está vendo tudo isso aqui? Tudo isso aqui é para vocês. Vocês podem se divertir, vocês podem desfrutar de tudo isso aqui. Só que, está vendo aquela árvore ali, ó? Aquela árvore é minha. Montando o norte. Ele disse que ficava com arrepios. Porque o dia que vocês tocarem,
Einstein disse uma vez: quero conhecer as ideias de Deus de forma matemática. Einstein queria uma equação. Talvez quisesse uma equação bem curta, E eu fico imaginando que encapsulasse todas as Adão e leis Eva da passeando física. de mão dada. Exprimir a beleza, a majestade, o poder do universo numa só equação o que viria na mente deles? foi o objetivo da vida dele. Querida, Einstein. olha que bondoso esse Deus que fez tudo isso pra gente desfrutar. No meu coração, aquela árvore. Em fala árvore 1900, do Albert Einstein animal, tinha 21 ela tinha anos e era estudante na Escola Federal Politécnica de Zurique. Que esse jovem um dia se tornasse sinônimo de gênio era algo que não passava pela cabeça dos professores. Nele faltava muito. Os professores achavam que ele era um inútil. Em consequência, ele não arranjou emprego algum ou quando se seja, formou. separado e propriedade de Deus. O dízimo Ele também até é pensou santo em mudar de área e vender seguros. Hoje, Já quando imaginou volto a dizer, abrir a gente porta um adora dia Deus, e ver Albert devolvendo Einstein lhe vender um o dízimo, seguro? porque eu devolvo aquilo que Que não é desperdício! meu. Por isso que eu Einstein falo se que achava um eu fracasso. só posso Ele dar até aquilo escreveu que é para a meu. família dizendo que talvez tivesse E por sido que que eu melhor devolvo? ele não ter Porque eu nascido. já recebi. Deus me abençoou. Ninguém Deus me falava abençoou com do o salário jovem mês. Albert E aí eu Einstein. tenho a condição agora de devolver a parte dele. Muitas Ele igrejas trabalhou com- pregam diferente. Dá para Deus, porque Deus vai te abençoar. Não, irmãos. Eu devolvo a Deus porque Ele já me abençoou. E da mesma forma é a questão das ofertas. Aqui está, aqui são... Muito bem. Agora, por que Deus reivindica o dízimo e as ofertas? Eu coloquei aqui, ó, o ato de devolver o dízimo é relacionado com dois dos principais aspectos da misteriosa pessoa de Deus. Já falamos sobre isso. O seu poder criador e sua natureza de amor. O primeiro denota que ele é proprietário do universo. E a segunda aponta a sua obra redentora através de Cristo Jesus. Eu quero avançar aqui um pouquinho, mas tem esse texto também que é interessante. Testemunho para a Igreja, capítulo 9, página 250. O dízimo pertence ao Senhor e nós vimos isso em Levíticos 27:30. E todo aquele que toca nele serão punidos com perda de seu tesouro celestial, a menos que se arrependa. Isso é uma informação para cada um de nós. Antes de fazer, como dizimar? Antes de fazer qualquer gasto, separe a 10ª parte de todas as suas entradas e coloque essa quantia em um envelope de dízimo. Reúna a esposa e os filhos e junto agradeça a Deus pelas bênçãos do mês. Através do trabalho, da saúde, do alimento, assim reconheceremos dia a dia as providências de Deus em nossa vida. A gente não é exemplo para ninguém, mas é assim que eu procuro fazer na minha casa. Na semana que eu recebo o meu ordenado, no pôr do sol, reúno minha família, meus 2 filhos, minha esposa, e nós agradecemos a Deus. Agradecemos do quê? Por quê? Pela bênção do salário do mês, pela bênção de nós não termos precisado comprar sequer um remédio para a saúde, porque passamos o mês bem de saúde. Agradecemos pela cama que nós dormimos, pela casa que temos. Irmãos, nós temos tanta coisa para agradecer. E se nós fizermos isso, nós vamos desenvolver o quê? Um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. Vamos reconhecer esse Deus cada vez mais um Deus soberano da nossa vida, o Senhor da nossa vida. É assim que nós devemos fazer. Muito bem. O Conselho sobre Mordomia diz assim, olha, não lhe devemos consagrar o que resta de nossas rendas, depois que todas as nossas necessidades reais ou imaginárias tenham sido satisfeitas. Mas antes de qualquer parte de ser gasta, devemos pôr de parte aquilo que Deus especificou como seu. Aí tem outra informação que eu gosto de sempre dizer. Às vezes as pessoas ficam meio assim. Mas o dízimo, aonde que nós temos que separar o dízimo? Em nossa casa. Ali nós fazemos um culto, agradecemos a Deus, separamos o dízimo, que é o do Senhor, e separamos a oferta que nós vamos dar com gratidão ao Senhor. Colocamos no envelope e no sábado nós vemos aqui a igreja e adoramos a Deus. Então, o dízimo tem que ser preparado em nossa casa. Muitas vezes a gente chega, eu sei que a gente vive
numa roda viva, num país complicado, cheio de trânsito, aquela coisa toda, a gente nem termina a semana, já está pensando na segunda-feira, e a gente às vezes nem prepara o dízimo, vem para a igreja, e aí aqui na igreja a gente começa a preencher lá o nosso cheque, né? Fazendo a nossa oferta, às vezes passa ao salva, está passando a salva, a gente enfia a mão no bolso, tira na carteira um dinheiro e coloca na salva. Sabe, queridos, a adoração é diferente. Nós temos que reconhecer a mão de Deus em nossa vida. Quando nós separamos, quando nós meditamos naquilo, é diferente. É bem diferente quando a gente enfia a mão no bolso e dá. A gente às vezes nem faz muita... acho que é diferente. Quando você separa, você reconhece, mesmo nas ofertas. Ah, irmão, mas eu tenho aqui costume de trazer a oferta todos os sábados. Perfeito. Separa a oferta do mês, se você ganha, né, mensalmente, aqueles tem pessoas que recebem quinzenalmente, enfim. Separa aquela oferta do mês. É até interessante você fazer como dízimo. O dízimo Deus estipulou 10%. A oferta, Ele deixa cada um de nós à vontade. Mas seria interessante a gente colocar um percentual também das ofertas. E aí, se eu faço um percentual das minhas rendas de oferta, eu separo em 4 partes. Eu posso aqui, cada sábado, também adorar a Deus através das ofertas. Mas procuremos, então, fazer isso em casa, porque quando a gente faz isso em casa, a gente faz isso com a consciência direcionada a Deus. Vamos em frente. Aqui, eu preciso passar isso para vocês, eu acho muito interessante. Quem tem a meditação desse ano aqui, está acompanhando? Para mim está sendo uma bênção, né? Acompanhar a história da igreja. Eu tive a oportunidade esse ano, junto com a minha família, estar lá na conferência geral. E depois de lá a gente fez um passeio e visitamos lá Battle Creek, visitamos vários, fomos lá na Universidade, né, Andrews, enfim, visitamos a conferência lá em Washington, e a gente vê que maravilha que é a igreja, que organização tem a igreja. Mas quando a gente começa a ver a meditação, a gente vê que todas as coisas da igreja foram sendo construídas ao longo do tempo. A gente muitas vezes pensa assim que as coisas, as doutrinas da igreja foi assim, feita da noite para o dia. E quando a gente começa a ver a história da igreja, a gente vai ver que muito trabalho foi estudando a palavra de Deus até chegar no que nós somos hoje. E o dízimo também não foi diferente. Aqui é uma lista muito grande de várias igrejas. Logicamente, eu cortei ali para destacar a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A igreja ela foi fundada ela foi nomeada como Igreja Adventista em 1863. 13 anos depois, olha só, 13 anos depois, foi aprovado o dízimo. Sabiam disso? 13 anos depois foi aprovado o dízimo dos 10% na igreja, 1876. 90 anos depois de que a igreja já estava observando a adoração através do dízimo, foi criado o departamento de mordomia, um departamento que o objetivo era estudar sobre a questão da adoração, a questão das finanças, a questão dos tempos, talentos e assim por diante. E agora em 2008, esse departamento virou um ministério. Hoje é o Ministério da Mordomia Cristã, e aqui na igreja, aqui na APL, nós temos o José Coelho como o responsável por esse departamento. Para vocês entenderem que as coisas foram também, da mesma forma com que várias doutrinas da igreja, o dízimo, da mesma forma, foi sendo trabalhado ao longo do tempo. E olha que interessante, no passado, se houve irmãos sacrificados e generosos que contribuíram para o sustento da obra durante o seu começo, não foram menos que os nossos pioneiros e líderes da primeira hora. Tirando aqui, olha, salvo alguns poucos como Bates e Edison, que inverteram todos os seus recursos na obra, a maioria vivia do trabalho de suas mãos. O José Bates, aquele de óculos ali, pequenininho, e Irã Edson. Irã Edson é aquele da visão, nós sabemos da história, né? E o José Bates é do sábado. Ele que insistiu no sábado, e hoje nós temos o sábado porque um trabalho muito grande de José Bates. José Bates era um marinheiro, aposentado, então ele tinha uma vida financeira razoável. Ele tinha uma aposentadoria boa. Irã Edson era um fazendeiro, tinha fazenda. Então eles tinham
mas a maioria dos nossos irmãos, eles dependiam um dos outros. Olha só, onde iam? Geralmente os irmãos lhe davam alojamento e comida, mas consideravam afortunados quando recebiam algum dinheiro para os gastos de viagem ou pessoais. Muitas vezes recebiam produtos de suas colheitas e chácara. Pois não, querido. Isto. Para a obra de Deus. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. E vários dos nossos irmãos do passado, eles tinham uma preocupação, porque o dízimo, irmãos, eu só quero deixar a mensagem que o dízimo aqui é para a evangelização, para levar salvação às pessoas, né? José Bates, na meditação, ele fala que ele pegava lá os marinheiros dele e ele fazia estudo bíblico com os marinheiros dele, né? Quando ele foi convertido, que ele descobriu a verdade, ele queria passar essa verdade às pessoas. E essa deve ser o nosso trabalho nos dias de hoje. Mas esse pastor também, o pastor Lofgborn, foi outro homem fantástico na obra. Olha só, o pastor Lofgborn disse que por visitar as igrejas de Michigan durante o inverno de 57 a 58, 1857 a 58, ele recebeu 3 tortas de 4 quilos cada uma, 10 barris de trigo, 5 de maçãs, 5 de batatas e $4 em dinheiro. Assim era o sustento dos ministros, porque eles se dedicavam diuturnamente na pregação da palavra. Eles não tinham tempo de trabalho secular. A preocupação deles era levar salvação às outras pessoas. Olha mais uma informação. Na campanha evangelística de 56, nos estados de Nova York e Pensilvânia, os recursos não foram suficientes para realizar o trabalho com a tenda. Eles faziam tendas em vários lugares, né? De modo que durante o tempo da segue da colheita, trabalhamos no campo 4 dias e meio por semana, pelos quais recebíamos $1 por dia. E dessa maneira poderíamos ter reuniões durante os sábados e domingo. 4 dias e meio, segunda, terça, quarta, quinta, na sexta-feira até o meio-dia. Recebia $1, na sexta-feira 50 cents, $4,50. Isso, nos dias de hoje, daria aí por volta de uns R$15. Vamos arredondar aí, uns R$15 por semana. E aí eles tinham condições da alimentação, e aí se dedicavam à palavra de Deus no sábado e no domingo. Muito bem. Lógico que seria impossível de se dedicar. E então, Lofgborn junto com Andrews, eles fizeram um estudo na palavra de Deus para saber se a palavra de Deus orientava alguma coisa no sentido de você fazer uma forma de sustentar a obra de Deus. E eles estudaram inclusive lá o livro de Colossenses, 2 Coríntios 16, 12, quando Paulo fala assim que a gente deve separar a oferta a cada primeiro dia, e ele passava para recolher. Eles pegaram esse texto então e fizeram um trabalho dizendo o seguinte: olha, todos os irmãos agora vai ter a oportunidade de contribuir. Veja que não eram os 10%. Cada pessoa que tinha condições, tinha a condição de fazer a doação. As mulheres tinham um sistema, os homens outros sistemas, aquele que tinha propriedade, outro sistema, e assim por diante. E todos então contribuíam de 5 cents a 25 centavos por semana. E assim a obra de Deus começou a se movimentar. Mas olha que interessante, quando que a igreja foi fundada, irmão? 1800? Muito bem. Olha só, em 1861, ou seja, a igreja ainda não estava nominada como igreja adventista, a irmã White declarou: propomos que os amigos deem um dízimo ou um décimo de suas entradas, estimadas estas em 10%. Isso ela escreveu, né, em janeiro de 1861, no Bom Samaritano, uma revista Bom Samaritano. Muitos estudos, como a gente colocou aqui, só em 1878 que foi aprovado, então, os 10%. Aqui também está um gráfico muito interessante, desde 1901 até os dias de hoje. É dessa forma que acontece na igreja. Nós aqui, o M ali são os membros,
nós vemos aqui, adoramos a Deus com os nossos dízimos. 100% dos dízimos da igreja é repassado para a associação. A associação separa 10% e envia para a união. A união separa 10% de tudo que recebe, vai para a divisão e da divisão chega até a associação geral. O que quer dizer com isso? Que o dízimo que nós adoramos a Deus aqui, ele percorre todo o mundo até chegar lá na associação geral. Então, o dízimo que a gente adora a Deus aqui, ele tem um trabalho de ajudar todas as pessoas no mundo todo, a despeito do valor. A despeito do valor. Muito bem, vamos aqui a acelerar. Já colocamos, o dízimo não fica nada aqui na igreja, 100% vai para a associação, e a associação é considerada com a Casa do Tesouro. Nós poderíamos ficar aqui falando bastante sobre essa questão só da Casa do Tesouro. A gente não tem esse tempo, mas eu coloquei aqui por quê? Só para dar um vislumbre de que em 1861, a associação, já preocupada com essa questão da manutenção dos ministros, na Associação de Michigan, eles decidiram, então, de fixar um salário para o pastor. Olha, a associação agora vai ser responsável, um salário do pastor, e vai ser responsável pela credencial dos pastores. Diferente de hoje, a credencial ela era anual. Todo ano, o pastor tinha que renovar a sua credencial. Os recursos, logicamente, passaram a vir dos irmãos. E em 63, quando a igreja oficializou, teve a Associação Geral, e a Associação Geral, então, começou a administrar isso. Aqui, por exemplo, eu sempre dou o exemplo seguinte, o pastor Jonas Pinho, ele não recebe pela igreja, ele não foi contratado pela igreja, ele foi contratado pela associação. E lá no passado, no antigo Israel, quem cuidava dos sacerdotes, sumo sacerdote, era o templo de Deus, era o povo levita. Então, lá tudo era adorado no templo, e os levitas, então, depois dividia todo o trabalho com todas aquelas pessoas que se dedicavam à casa de Deus. E aqui nós chamamos a associação como a Casa do Tesouro, porque é ela que cuida dos pastores, ela que tem todo o programa de evangelismo e assim por diante aqui da nossa região. Uso específico do dízimo, 100% para levar salvação às outras pessoas. De que maneira? Sustentando os ministros evangélicos, sustentando professores de Bíblia, sustentando os campos missionários, professores de Bíblias. Nós temos um grande colégio aqui, e certamente nós temos professores de Bíblias ali. O colégio tem, ele sobrevive das mensalidades dos alunos, mas os professores de Bíblias não recebem da mensalidade, eles recebem do dízimo da APL, porque nós estamos aqui na APL, eles recebem do dízimo que a APL recolhe, só para fazer essa distinção. Sustentar médicos missionários, vocês conhecem a lancha Luzeiro, no Amazonas? Ela é sustentada pelos dízimos, não são pelas ofertas. Então, há uma distinção muito grande do que é oferta e do que é dízimo. E para sustentar ministros aposentados. Nós já estamos caminhando para o final, aqui eu só coloquei, mas isso aqui a gente vê no envelope de dízimo. Um ponto importante são as ofertas. 60% das ofertas ficam na igreja local. E aí tem um ponto importante. A igreja aqui é muito bonita e, logicamente, com frequência ela precisa de manutenção. E essa manutenção, ela é financiada pelas ofertas dos irmãos. Por isso a importância das ofertas. O dízimo não fica um centavo na igreja. É remetido para o evangelismo fora. Agora as ofertas é um meio da gente fazer a manutenção da igreja. Muito bem, aqui tem só as informações que a oferta, infelizmente, como os dízimos, irmãos, vem caindo muito ao longo do tempo. Isso aí era um dado que um pastor passou, eu achei interessante. Só vou voltar aqui, só para vocês verem aqui, olha. 1930, cada R$1 de dízimo, 64 era de oferta. E assim foi caindo, 50 caiu para 36, 70, 22, 90, 12, 2003, 7, e aí a gente parou de fazer a conta. Não sei porquê. Aqui, dízimos de oferta, a gente não vai ter tempo de cobrir tudo isso, mas aqui eu só deixo uma mensagem que a gente viu que o dízimo, Deus aceita
tanto o bom quanto o mal. Por quê? No passado, quando o sacerdote, as pessoas iam adorar, o sacerdote recebia o dízimo daquele que criava gado. Então o sacerdote passava na varinha do sacerdote, 1, 2, 3, até chegar no 10º. No 10º ele riscava e separava para Deus. Esse 10º podia ser malhado, podia ser um animal coxo, podia ser um animal cego, nenhum problema. Agora, quando a pessoa ia adorar através da oferta, teria que ser um animal limpo. Por quê? Exatamente, porque a oferta representa o sacrifício de Jesus. E agora vocês começam a compreender quão importante é a questão da oferta. Muita gente enfia a mão no bolso e dá lá um dinheiro. Irmãos, a oferta tem que ser uma coisa pensada, porque ela representa o amor que eu tenho no sacrifício de Jesus. Assim diz a palavra de Deus. Deveria haver abundante provisão no tesouro do Senhor. E haveria se corações e mãos egoístas não houvessem retido os dízimos ou empregado os mesmos para sustentar outros ramos de trabalho. Os recursos reservados de Deus não devem ser usados a esmo. O dízimo pertence ao Senhor, e todo aquele que tocar nele serão punidos com perda do seu tesouro celestial, a menos que se arrependam. Os seguidores de Cristo não devem esperar que emocionantes apelos missionários o despertem para a ação. Se estiverem espiritualmente despertos, ouvirão na renda de cada semana, quer seja muito ou pouca, a voz de Deus e da consciência, requerendo com autoridade os dízimos e as ofertas devidos ao Senhor. Pense nisso. Se não derem voluntariamente, por amor de Cristo, de maneira alguma será a oferta aceitável a Deus. E eu termino com esse texto. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser os seus adoradores. Que Deus abençoe você e abençoe a mim também. Que a cada dia possamos ser fiéis a esse Deus tão generoso, tão maravilhoso, que é o Deus Criador dos céus e da terra e o nosso mantenedor também. Amém? Quero encerrar cantando um hino, Jubilosos Te Adoramos, número 14. Mas mesmo que Einstein estivesse... A luz passando pelo sol é algo que qualquer um pode entender. Como o pastor fala, né? Programa ao vivo é uma benção. Agora sim. Vamos ficar em pé? Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Doador da eterna graça, enche-nos do teu amor. Tuas obras anunciam teu poder e
Aves, fontes cristalinas, todos querem te adorar. Aleluia, aleluia, a Jesus o Redentor. Aleluia, eternamente, em louvor a ti, Senhor. Ao Consolador dai glória, pois conforto e vida traz. Aleluia, ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Grandioso Deus, nosso Pai eterno, a nossa gratidão, Senhor, a Ti, pela vida, pela saúde, pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e entender cada vez mais o amor que o Senhor tem com cada um de nós, a preocupação, o cuidado. Que o Senhor possa, Senhor, cada dia se fazer presente em nossa vida, que nós possamos sentir a Sua mão poderosa em nossa vida. Abençoe, Senhor, essa igreja, os irmãos, a família dessa igreja, ó Pai. Que cada dia mais nós possamos estar mais próximos de Ti, Senhor. Abençoe essa semana aqui especial, Senhor. Que mais verdades, mais informações possa ser repassada, que nós possamos aprender cada vez mais de Ti, e assim a cada dia, Senhor, andar conforme o Senhor espera com cada um de nós. Vamos voltar agora para os nossos lares, Senhor, e pedimos que o Senhor esteja conosco. E amanhã, quando levantarmos, o Senhor possa também estar conosco, dirigindo a nossa vida, Senhor. Fique conosco, Pai. Perdoe os nossos pecados, as nossas faltas. Oramos a Ti no doce, sagrado nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém, Senhor. Amém. Em nome da Igreja da Vila Matilde, agradecemos a sua companhia aqui. E o nosso querido irmão estará à porta cumprimentando a todos. E não deixem de vir amanhã. Deixa eu